Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de um conceito muito importante na física, a hidrostática. Na videoaula de hoje nós vamos falar de densidade e massa específica de uma substância. Por que um navio que pesa muitas toneladas flutua na água em uma pequena moeda afunda? Por que o nosso ouvido dói quando mergulhamos em uma piscina a mais de 2 metros de profundidade? Para responder a essas e outras questões referentes ao comportamento e às propriedades dos líquidos, é necessário o conhecimento básico da hidrostática. A hidrostática ela se baseia em 3 leis fundamentais: a lei de Steven, a lei de Pascal e a lei de Arquimedes. Na videoaula de hoje, como já foi dito lá na frente, nós vamos falar de densidade e massa específica. Embora as equações sejam semelhantes, certo? Elas têm densidade e massa específica têm um significado físico diferente. A densidade de um corpo é a divisão da massa do corpo dividido pelo volume total que ele ocupa. Quando se calcula a densidade de um corpo, você precisa de dividir, fazer uma razão entre a massa total que ele ocupa. Essa massa ela pode ser formada por vários tipos de materiais que compõem o corpo, dividido pelo volume total que esse corpo ocupa. Esse volume aqui, nesse volume, pode entrar até partes vazias que tem no interior desse corpo, certo? Já a massa específica é a divisão da massa do material, certo? Então, composto de uma substância só, dividida pelo volume que essa substância ocupou, sem contar espaços vazios. Então, lendo aqui, ó, se o corpo for homogêneo, ou seja, constituído por apenas um material e maciço, sem espaços vazios, né, ou seja, sem espaços vazios, temos que a densidade desse corpo será igual à massa específica do material que compõe o corpo. Então vamos imaginar que nós vamos calcular a densidade de uma esfera maciça de ferro, certo? Então temos uma esfera, certo? Essa esfera é de ferro e ela é maciça, ou seja, não tem partes vazias. Quando se divide a massa total dessa esfera, dividido pelo volume total que ela ocupa, nós vamos achar a densidade dessa esfera. Como essa esfera é feita de um material só, que é o ferro, essa densidade vai coincidir com a massa específica do ferro. Se por acaso essa esfera fosse oca, feita de ferro mais oca, a densidade dessa nova esfera já não ia ser igual à massa específica do ferro. Tudo bem? Bom, quando se tem uma mistura de mais que um componente no corpo, de materiais diferentes para formar um corpo, como calcula a densidade, desse corpo? Para calcular a densidade desse corpo, basta a gente somar as massas de cada componente que compõe o corpo dividido pelo volume que cada componente, contribui para o volume total do corpo. Tudo bem? Bom, no sistema internacional, a unidade de densidade é quilograma por metro cúbico. Massa quilograma, volume metro cúbico. Uma unidade de medida muito usual na densidade é gramas por centímetro cúbico. Aqui tem uma relação entre elas, ó. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a terceira quilograma por metro cúbico, que também é igual a 1 quilograma por litro. Outras unidades que vai ajudar a gente a trabalhar em alguns exercícios seria 1 metro cúbico aqui equivale a 1000 litros. 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, que também é 1000 ml. Então, 1 ml é a mesma coisa, 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, certo? Bom, então aqui a gente vai fazer o nosso primeiro exercício aqui hoje. Essa primeira parte do exercício aqui comenta um pouco, sobre a semente de cacau no processo da confecção do chocolate. Mas vamos na parte principal aqui na resolução do exercício. Ó. Um dos tipos de chocolate de maior sucesso é o aerado. Para produzi-lo, o fabricante injeta nitrogênio gasoso enquanto o chocolate ainda passa em processo de endurecimento. As bolhas de ar aprisionadas na barra aerada confere uma textura diferenciada em relação à barra comum, a maciça, certo? Considere que a massa específica do chocolate ao leite seja de 1.300 kg por metro cúbico e que a densidade de uma barra de chocolate aerado seja igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico. Então, ele nos deu aqui alguns dados, certo? No item A,
Qual é o volume em centímetros cúbicos de uma barra maciça de chocolate que deve, né, ter uma massa de 325 gramas? Bom, então vamos lá. A massa específica do chocolate, né, essa letra ρ aqui, ó, 1.300 kg por metro cúbico. A massa que o exercício nos pede de chocolate é 325 gramas. Qual vai ser o volume que nós vamos precisar? Qual vai ser o volume ocupado, né, por essa massa? Como é maciça, então toda essa massa aqui vai ocupar um certo volume. Qual vai ser esse volume? Nós temos que dar uma olhada aqui na unidade, né? Nós temos aqui, ó, gramas e a nossa massa específica está em quilogramas por metro cúbico. A gente vai precisar mudar isso aqui. Então, olha aqui, ó, 1.300 kg por metro cúbico é a mesma coisa que 1,3 gramas por centímetro cúbico, tá? Lá na videoaula a gente põe essa relação aqui, certo? Tudo bem. Agora a gente pode ir para a equação. Sabemos que densidade, que a massa específica seria massa dividido por volume. Então, como eu quero o volume, passamos para o outro lado, seria a divisão da massa pela massa específica. Então, quer dizer que essa massa aqui, essa massa de chocolate, ocupa esse volume aqui, ó, 250 centímetros cúbicos, certo? Sem espaço vazio nenhum, certo? Porque foi feita uma barra maciça. Tudo bem? Item B. Suponha que o fabricante produza uma barra de chocolate aerado cujo volume seja igual ao volume da barra maciça, que foi calculado no item A. Então agora vai ser fabricado um chocolate aerado, certo? Só que esse chocolate aerado vai ter o volume da barra maciça. Então se você olhar os dois lá no comércio, na compra, você vai ter o mesmo tamanho, o mesmo volume, certo? Qual foi a massa de chocolate em gramas economizado no processo? Então vamos lá, pegar os dados. Então esse chocolate aerado vai ter o mesmo volume de uma barra maciça, 250 centímetros cúbicos. A densidade do chocolate aerado, o exercício nos deu, né? A densidade tem que ser 0,5 gramas por centímetro cúbico. Qual que é a massa que eu vou precisar de chocolate ali? Vamos usar a equação de densidade. Densidade é a massa por volume, certo? Então a massa seria a multiplicação de densidade vezes o volume. Eu tenho a densidade, né, desse chocolate aerado e o volume que eu preciso ter. Então, para eu fazer esse chocolate aerado com o mesmo volume de chocolate maciço, eu preciso apenas de 125 gramas de chocolate. Olha a diferença do item A. Então, qual foi a economia? Basta a gente fazer uma subtração, né? Se no chocolate maciço foi usado 325 gramas de chocolate, certo? Que está lá no item A, e no aerado só foi usado 125 gramas, quanto que economizou? 200 gramas de chocolate. Tudo bem? Muita diferença, né? Bom, aqui tem o exercício 2, né? Você sabe o que é um gadget? Segundo o dicionário da língua portuguesa, gadgets são objetos que nem sempre se destacam pela utilidade, mas pela engenhosidade. De fato, esse termo era muito utilizado por antigos marinheiros europeus para designar peças ou dispositivos mecânicos cujo nome era ignorado. Atualmente, os gadgets são muito apreciados para enfeitar escritórios e salas de estar, conferindo um ar lúdico a esses ambientes. Bom, então aqui nós temos um desses objetos, né, de enfeite, né, de armários e tudo mais, certo? Ele parece que tem líquidos aqui dentro dele, né? E vamos ver o que passa aqui para o próximo slide. Suponha que 60% do volume do tubo seja preenchido por água e 40% por óleo. Então, nesse instrumento, né, temos 60% de todo o volume de água e 40% de óleo. Qual é a densidade do corpo desse material formado por água e óleo em gramas por centímetro cúbico? Então ele quer a densidade dessa mistura água e óleo. Vamos lá. Bom, então aqui é uma mistura, então a gente vai ter que calcular a densidade. Para a gente calcular a densidade dessa mistura, nós vamos ter que ter a massa dos componentes, a soma das massas dos componentes dividida pelos volumes que esses componentes ocupam, certo? Bom, então vamos trabalhar com a água primeiro. Em relação à água, massa específica da substância água é a divisão da massa pelo volume.
Qual que é a massa de água que nós temos ali? Bom, eu tenho a massa específica da água vezes o volume ali que ela está ocupando, certo? A massa específica da água é 1. O volume de água que tem nessa mistura é 60% do volume total. Então, 0,6 do volume total. Então, eu tenho essa massa de água ali na mistura. E de óleo? Vamos fazer a mesma conta para o óleo. Bom, para o óleo, então, né, fazendo o mesmo raciocínio, nós vamos ter isso aqui, ó. Porque óleo tem 40% de óleo de um volume total. A massa específica do óleo é 0,8. Então, nós temos isso aqui de massa de óleo, certo? Então, voltamos aqui para a equação. Então, a densidade da mistura vai ser a massa de água, que nós já achamos no slide anterior, mais a massa de óleo, que também achamos no slide anterior, dividido pelo volume que cada um ocupa. A soma desses dois volumes aqui vai dar o 100% do volume total, claro. Bom, então vamos aqui, ó. Então, qual que é a densidade da mistura? Aqui está a água, a parte da água, aqui é a parte do óleo, dividido pelo volume total, certo? Fazendo essas contas, a gente vai chegar em quê? Vai chegar que a densidade dessa mistura água e óleo será 0,92 gramas por centímetro cúbico. Tudo bem? Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.